Agora no oferecimento da Risa Sementes, notícias da pecuária. A mensagem da Risa primeiramente, Davi. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Sérgio Braga, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Desculpe aí te chamar um pouco mais tarde, porque hoje tivemos o relatório do USDA e também essa ignomínia que estão fazendo contra o Brasil Paralelo, censurando, que absurdo, censurando ideias. Ideias, cara, eles não toleram pessoas que pensam diferente, Sérgio Braga. Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Pelo contrário, eu estava atento e acompanhando as informações do Renato. É algo absurdo que não deveria acontecer. Este é um exemplo de ditadura, né, que a gente tem acompanhado aí e atendendo e atingindo principalmente os veículos que querem propagar aquilo que de fato acontece, a verdade, né? Querem cercear os direitos, infelizmente, de informação precisa, né, para que a população brasileira, todos possam ser esclarecidos a respeito do que acontece lá no Planalto Central. Agora, de qualquer forma... Sérgio, agora eles vão puxar a ficha do Omar Aziz e do Renan Calheiros. Pô, que legal, cara. Acho que as coisas nada como um dia depois do outro. Que bacana. Nós vamos saber a verdade de todos aqueles processos que estão parados no Supremo lá do Renan Calheiros. Por que estão parados? Bom, vamos exatamente. Lá. Agora, exatamente. Lá. Tem que também atender, saber que ataca, né, mas não pode ter o telhado de vidro, né? Se você tem toda a munição para poder atacar da forma que está sendo feito o ataque hoje ao governo federal, porque você não tem o telhado de vidro, mas muito pelo contrário. Muito agora pelo que a gente contrário. vai ver esse trabalho. Hein? A capivara do Omar Aziz e a capivara do Renan a gente vai conhecer. O pessoal da Brasil Paralelo, toda a força à frente. Bom, todo o nosso apoio, né, João Batista? Muito todo bem. o nosso apoio, sem dúvida nenhuma. Serginho, e o boi gordo? Hoje eu estou vendo preços no vermelho aqui na Bolsa Brasileira. O que está havendo, meu amigo? Olha, João Batista, aquilo que eu tenho relatado praticamente ao longo desse início de mês é que o mercado futuro não está sinalizando aquilo que acontece ou vai acontecer lá na frente. E é bom lembrar que são alguns participantes que atuam lá na B3 e é lógico que o mercado vai seguir a gosto, pelo menos o mercado futuro, a gosto daquelas mesmas empresas que lá atuam, né? E de qualquer forma, não condiz com a realidade, não condiz com as projeções de uma escassez de animais em plena safra, entre safra, aliás, no mês de outubro e novembro. Agora, o mercado físico, pelo indicador, também tem dado uma patinada, por dizer assim. O indicador CPESAL que não tem relatado fielmente aquilo que a gente observa nas negociações. O mercado, ora tem a indústria fora, ora a indústria volta para poder cumprir os contratos os compromissos de compra e de atender o mercado externo, sobretudo. E o indicador tem lá feito aquela gangorra, como a gente está falando, né? Um dia sobe, outro dia recua, mas os preços demonstram que há uma expectativa de firmeza. Estabilidade existe, firmeza e até mesmo alta daqui para frente. Porque isso acontece todos os anos, né, João Batista? A gente sabe que esse período de entre-safra começa com as condições climáticas adversas, essas que a gente tem observado, e uma menor oferta de animais terminados para abate, que realmente está acontecendo em todo o Brasil. Está dando uma certa trégua, um certo fôlego para a indústria agora, por dois motivos, né, João? A gente sabe que tem a entrada de animais vendidos a termo, os confinamentos próprios, o próprio boitel, mas isso um momento vai acabar. Agora, só não tem uma disparada de preços para a arroba do boi gordo, porque o mercado interno ainda está patinando, o consumo de carne no varejo está patinando, e principalmente nessa segunda quinzena acontece isso. Diminui o salário, diminui o poder de compra do produtor, aliás, do consumidor, e isso não reflete na arroba do boi gordo. Por que a arroba do boi gordo, se esta
né, se o mercado interno não está respondendo, por que a arroba do boi gordo está estável? 317 São Paulo, 320 para as negociações do mercado externo, boi padrão China. Por quê? As exportações também estão dando fôlego. E uma hora vai faltar animal, inclusive, para exportação. E aí a indústria vai ter que atender e seguir a lei da oferta e demanda. O preço vai subir porque a oferta vai diminuir. E isso a gente vai acompanhar até meados aí de outubro, quando geralmente acontece o pico da entre-safra, João. Bom, então, por enquanto, é dia do caçador. Como é que estão os preços? Como é que estiveram os preços nesta manhã de quinta-feira, Sérgio? Olha, das 32 praças pesquisadas pela Scott, 2 apresentaram alta, 2 apresentaram queda, mas a referência que é do mercado, o mercado boi gordo aqui em São Paulo, permanece estável. É o que a gente vai acompanhar agora, pedir para o Davi da Luz colocar a tela no ar. Vamos acompanhar aí, R$ 310,50 arroba à vista, 312 a prazo em São Paulo. Norte de Minas Gerais, 307,50 arroba à vista, 309,50 no prazo. Espírito Santo, 294,50 à vista, 296,50 no prazo. Paragominas, Pará, 291,50 à vista, 293,50 no prazo. O indicador CPE, como você mesmo disse, 318,65 ontem, subiu, hoje pode ter um recuo, na próxima segunda-feira deve subir um pouco e assim vai atuado até o finalzinho desse mês, buscando uma direção. O mercado anda de lado. Agora, o mais importante, João Batista, é que a China voltou e voltou com tudo às compras nesse início de mês. E é lógico que isso vai dar fôlego para a arroba do boi gordo diante da demanda que deve seguir firme. Quem comentou conosco sobre essa situação foi o próprio Iago Travagini, que mandou inclusive um áudio comentando a respeito dessas exportações, do bom desempenho registrado em volume e também em receita para a arroba do boi gordo nesse comecinho do mês de agosto. Podemos ouvi-lo, João? No ar. Braga, o mercado ainda está bem parado, né? Desde que a gente fala aí desde junho, desde o início do mês de junho, o mercado andou de lado na casa aí das 315, 320, sem grandes novidades. A gente está esperando, basicamente, essa pontuação de uma possível chegada aí, seja de demanda interna melhorando, ou então até mesmo uma super demanda externa, né? Acho que não só a China, mas a gente está vendo outros países comprando muita carne bovina. A gente teve uma primeira semana de agosto a níveis excelentes. Então, os números continuam muito bem, a gente está muito bem nas exportações, não só em receita, né, o volume, que era uma grande preocupação, ele está um pouco abaixo de 2020, mas ainda estamos muito bem. Então, a demanda externa caminha muito bem. Eu acho que hoje o principal entrave para a gente falar em preços melhores, que podem acontecer sim a partir de setembro, é a demanda interna. Ela ainda está engatinhando, né? Então, você olha para a demanda interna, você olha a carcaça casada não está conseguindo evoluir de maneira firme, né? Consistente e dia após dia, né? Ele vai e volta, vai e volta. Então, hoje o principal gargalo continua sendo a demanda interna. Eu acho que com a reabertura dos comércios, principalmente em São Paulo aí, né? A gente deve ter uma recuperada demanda interna e aí sim o boi seria pressionado. Mas ainda de antemão, assim, de curtíssimo prazo, né? 1 ou 2 semanas, a gente ainda deve ver uma arroba bem andando de lado ainda. Ok, Sérgio, eu tenho aqui uma informação importante que já estava no Notícias Agrícolas, dizendo que aconteceu um caso de Covid no terceiro maior porto de contêineres da China e uma ala do porto está fechada. Deixa eu mostrar aqui a manchete. China fecha terminal em terceiro porto mais movimentado do mundo e causa um alerta logística global, diz a Carlinha Mendes na manchete do Notícias Agrícolas. E o Rubens Soriano aqui de São Paulo está lembrando, viu, Sérgio, que a dificuldade de embarcar por falta de containers, navios e containers, segundo o Rubens, está fazendo a JBS estocar produtos. Tá? Fica essa informação aí para a gente checar e você volta com mais complementos para a gente na edição de amanhã. Tá bom, Sérgio Braga? Confirmado e combinado, João Batista. Lembrando mais uma vez que não é só a China, as exportações daqui do Brasil de carne bovina, que representa praticamente metade das exportações o mercado chinês consome aqui do Brasil, ou seja, metade das exportações vai para a China, tem a porta de entrada em Hong Kong e outros portos tão grandes quanto esse que foi bloqueado hoje por essa suspeita de Covid lá no país asiático. E essa questão dos contêineres a gente vai afirmar e vai levantar, apurar direitinho para ver se vai ter algum reflexo nas exportações, João. Muito Combinado? bom. Amanhã a gente está de volta. Muito bem, Sérgio Braga. Vamos em frente. Amanhã é sexta. Amanhã vai sextar para você. Vamos em frente. Até amanhã. Até amanhã.